trazer o melhor que a gente pode aí trazer para vocês, certo? E aí o professor Júlio, ele vai iniciar o nosso curso, né, com uma apresentação introdutória, né, sobre a temática de metodologias ativas para o setor aeroespacial. Então, o professor Júlio vai fazer essa palestra e depois a gente vai fazer uma introdução à disciplina, tá certo? Professora Mariana, pode fazer a introdução à disciplina, porque eu consigo também entender mais a questão do approach que vocês estão dando aí, abordagem. Fique à vontade, depois eu faço minha apresentação, viu? Então tá bom. Então tá certo. Então vamos lá. A gente tinha feito uma organização, Júlio, que a gente ia fazer uma apresentação sobre os conceitos, né? Sobre metodologias ativas, né? A professora Sandra ela vai apresentar aí a nossa organização dos temas, e a professora Cláudia também. Então, assim, qual é o objetivo dessa disciplina, né? O objetivo dessa disciplina, ela faz parte dentro de um projeto que a gente vai iniciar, que são metodologias que auxiliam ao desenvolvimento, né? Ao ensino a crianças, a adolescentes, a profissionais. Então, são métodos ou meios onde a gente consegue atingir o nosso público, né? Então, com isso, né, a gente organizou uma estrutura onde tem várias ferramentas que vão contribuir. Então, a cada quarta-feira, né, Júlio, de 2 às 4, a gente vai estar sempre discutindo sobre uma dessas metodologias que existem, né? Então, eu vou passar a palavra para a professora Sandra, que ela vai falar com muita mais propriedade sobre essa temática, e a professora Cláudia, né, sobre a nossa estrutura, tá bom? Então, professora Sandra, professora Cláudia e professora Paula, vocês estão aí com a palavra, tá bom? Obrigada, professora Mariana, pelo convite. Boa tarde a todas e todos. Eu vou pedir para a professora Paula, por gentileza, como ela está com o host, abrir o arquivo. Vou compartilhar aqui. Eu só me liguei agora, que só quem é Mas eu host que autorizei pode. vários participantes a compartilhar. Você pode compartilhar, caso você queira. Mas eu posso compartilhar. Eu já estou como host? Não, se você puder compartilhar, talvez fique melhor. Pronto. Qual que é o arquivo que você quer que eu compartilhe? Deixa eu pegar aqui do nosso aquela planilha Drive. do Excel. A estrutura, ele tem o nome de Estruturação da Disciplina 2022 V2. Estruturação da disciplina. 2022 V2. Com estruturação da disciplina... Não tem 2022, não. Acho que deve ser essa, então. Eu vou abrir aqui, aí você vê se é. Não, ela tem que estar nomeada, senão talvez possa ser um... Deixa eu tentar, então, por aqui. Pode ser que não tenha carregado para você. Eu estou com ela aqui na mão. Vou atualizar o Drive, então. E eu estou com ela aqui na mão, então. Ah, tá. Pronto. Era o Drive. Eu atualizei, apareceu a 2022. Apareceu? Mas aí eu já consegui, né? Vocês estão visualizando? Estamos sim. Tá. Bom, como a professora Mariana colocou, a ideia dessa disciplina de tópicos especiais é discutirmos metodologias ativas para se pensar, em especial, na área do ensino público, né, para um estímulo de mulheres na temática de aeroespacial. E aí nós pensamos, a partir dos seminários, né, que vocês vão desenvolver, colaborar conosco no desenvolvimento desse projeto. Pensamos, então, hoje, que é a apresentação da equipe, a proposta da disciplina, foram pensados alguns módulos que vocês vão se reunir em grupos de 3 e que vão escolher, né,
mais de uma temática para a gente poder cobrir todos os pontos a serem trabalhados. Então, já a partir da semana que vem, eu vou me ater primeiro aos pontos que estão em destaques em azul para facilitar a leitura, tá? Mas, basicamente, a gente vai ter elaboração de atividades e disponibilização de materiais para vocês terem o desenvolvimento. Mas, então, vamos lá. No módulo 1, nós temos uma introdução e conceitos iniciais ligados à temática de metodologias ativas e também, né, na questão aeroespacial. Eu pergunto para vocês, né, que eu acabei não olhando para todo mundo que está na turma, se todos vocês conhecem o conceito de metodologias ativas, ou então estratégias de aprendizado ativo, também conhecido dessa forma. Interagir aqui um pouquinho com a turma. Eu não. Já ouvi falar, Não. mas não conheço. Tá. João, né, que comentou. Quem mais não conhece a temática? Se não quiserem falar e colocar no chat, eu acompanho e passo para a professora Sandra, viu? Isso, porque eu não vou estar podendo visualizar. Anderson também não. Tá. Então, vamos aí já inverter. temos 20% da turma. Não é? Vamos inverter. Quem conhece? Ou já ouviu falar, ou já experimentou? Professor Júlio levantou a mão. Eu também, tá, gente? Professora Cláudia. E eu também. Oi, Maria Júlia, querida. Olá, eu já ouvi falar, tive algumas experiências durante a graduação, mas eu acredito que seja um conhecimento básico, assim. Mas eu tive já conhecimento de sala de aula invertida, com alguns professores. Eu entendo, assim, como uma maneira diferente de pensar a metodologia tradicional, né? E eu acho que tem várias técnicas que podem ser utilizadas nesse sentido. Uhum. Quem mais quer falar um pouco? Obrigada, Maria Júlia. Nada, professor. Como eu trabalho com software, então o que eu tinha escutado falar mais era relativo a gamificações e coisas assim, ligadas a metodologias ativas. Muito bem, João. Quem mais já ouviu falar? Não? Bom, vai haver uma aula introdutória de conceitos iniciais, que vocês vão explorar um pouco mais, mas dando uma síntese, a ideia das metodologias ativas, que vem cada vez mais sendo utilizadas no ensino, seja ele nas universidades, seja ele no ensino básico, ele promove, ele permite uma maior interação, eu vou chamar de empoderamento, mas uma maior motivação e interação do aluno, né? Nós temos tido, ao longo de muitos anos, de séculos, vamos dizer assim, um formato tradicional da aula em que o professor tem um domínio do conteúdo e que os alunos aceitam esse conteúdo de forma passiva. A metodologia ativa, ela é uma estratégia de ensino em que ela coloca o aluno como centro do seu processo de aprendizado e, portanto, ele tem que ser proativo também no seu processo de aprendizado. Por isso que quando o João, né, fala na parte de softwares, a questão da gamificação, o aluno ele acaba tendo uma maior interação, uma maior promoção das suas atividades a partir de jogos, né? Então, ele se torna mais proativo no alcance dos seus objetivos e das suas metas. E ele vai ser sempre mediado pelo professor e vai ser mediado também por outros pares. Ele não vai aprender sozinho, porque o processo de aprendizagem ele é coletivo, né? Como o Paulo Freire coloca, ninguém ensina ninguém, mas ninguém aprende sozinho, né? Então, é um processo de aprendizado e esse formato tem permitido muito mais experiências mais exitosas e uma melhoria na qualidade do ensino para o aprendizado dos diversos alunos, né? Por que isso? Porque ele acaba trazendo elementos mais de prática, de realidade, e se formos ver elementos de aprendizado que talvez vocês possam abordar nos seminários de vocês, né? Como a taxonomia de Bloom,
né? Ou até mesmo outras metodologias, né? Outros conceitos, que eu estou colocando aqui de forma muito mais geral, ele permite com que o aluno possa não só estar na fase de escuta, mas ao ler, ao observar, ao interagir e até mesmo ensinar, permite uma melhor fixação dos conteúdos e uma maior interação. Então, nosso objetivo com o uso de metodologias ativas é permitir que se passem conceitos na temática de aeroespacial para um maior aproveitamento dos estudantes nessa temática. E aí as metodologias ativas, que são várias estratégias, né, podem contribuir para esse aprendizado, né, e facilitar, mediar esse aprendizado, né. Às vezes é muito mais interessante, muito mais motivador aprender cálculo, física, matemática ou disciplinas especialistas a partir do uso dessas metodologias. Pelo menos tem sido os relatos e no desenvolvimento de habilidades e competências que pesquisas vêm apontando e que relatos de experiências vêm apontando. Então, voltando para os módulos, então, no módulo 1, a gente vai trabalhar com introdução e conceitos iniciais. No módulo 2, fazer uma discussão e uma contextualização sobre a educação na área digital e o aluno no século XXI, até mesmo porque esse aluno mudou de perfil, né? Se a gente for pegar a minha geração com a geração de vocês e a geração posterior a vocês, tem comportamentos diferentes em termos de aprendizado, então fazer uma reflexão sobre isso, né? As diversas gerações que existem no processo de aprendizagem. Letramento digital docente e a mediação escolar, é o módulo 3. O módulo 4, trabalhando com conectivismo e tecnologias de informação e comunicação, que é a sigla TICS. O módulo 5, ensino híbrido e mapas conceituais e mentais, né? Então, a gente já começa a falar do ensino remoto, da educação à distância, né? E, ao mesmo tempo, falando formas de síntese de apresentar o conhecimento. Sala de aula invertida, que Maria Júlia apresentou aqui, né? Que é uma das metodologias talvez mais conhecidas, junto com a parte de aprendizado por projeto. Movimento maker, né? O aprender fazendo, o design thinking, que é centrado no aprendizado do aluno e no processo de co-construção, portfólio reflexivo, no módulo 10, aprendizagem em projetos, aprendizagens baseadas em problemas, aprendizagens baseadas em equipes, então são variações aí de uma metodologia, né, baseada de forma coletiva e a partir de problemáticas ou projetos. No módulo 11, a gamificação e jogos de simulação, que não necessariamente é a mesma coisa, e aí no seminário a gente vai aprofundar. E como esse projeto é no contexto, né, de se trabalhar com mulheres, mas também trabalhar com artes e todos os outros elementos, a gente tem um movimento STEAM, que vocês também vão poder explorar, e que é o contexto desse projeto, porque ele é dedicado na questão de gênero para mulheres, né, para jovens estudantes na questão aeroespacial. No módulo 13, a gente poderia fazer a discussão de uma avaliação escolar e metodologias ativas. Havendo tempo, né, havendo calendário, a gente pode fazer algumas simulações em termos de prática. Professora Cláudia, você quer me complementar algo? Professora Paula? Não, Sandra, de modo geral, eu acho que você deu um overview, não é? Então, assim, deixar claro, assim, então, o intuito da disciplina é realmente formar e colocar vocês por dentro dessa nova metodologia de ensino, que não é nova, né? Mas, assim, é pouco utilizada ainda, digamos assim. E aí muitos devem estar, nossa, mas eu trabalho em indústria, eu, né, não vou seguir área acadêmica, não é? Cada um aqui deve ter o seu perfil profissional, inclusive. Mas entendam que quando a gente trata da metodologia ativa, a gente não está falando também somente do ensinar,
né, do ensino. Então, assim, a partir do momento que você está numa empresa, né, o teu foco é numa empresa, e você lidera pessoas, você tem uma gestão ali, é necessário que você faça com os seus, né, com a sua equipe, que você lidere de uma maneira adequada. E as metodologias ativas também vão influenciar e vão capacitar melhor vocês para essa situação. Então, assim, não é somente focada no ensino, é isso que eu queria colocar, né? Então, no modo de trabalho, ela é muito bem-vinda, e na forma de como se apresentar as coisas, até você mesmo apresentar o seu portfólio, quando você vai em busca de um emprego, ou você quer expor a sua ideia, tem maneiras e maneiras. E, nesse caso, esse conteúdo vai auxiliar você a se apresentar também de uma maneira melhor. É isso que eu queria complementar só. Eu só me apresentar mesmo, né? Eu vou falar com vocês, assim, brevemente sobre os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, meu papel nessa disciplina é também capacitar, né? A turma e as alunas para essa nova realidade, que são as metas globais, né? Os objetivos. E aí a gente vai ter um momento também para falar sobre essas questões. Acho que é isso, né? Professora Cláudia, tem mais alguma coisa? Ou professora Sandra? Senão acho que a gente vai passar para o professor Júlio. Da minha parte, não. Se a professora Bom. Mariana quiser completar algo. Então, o que eu acho, né, que essa é a segunda vez que essa disciplina está rodando, né? E aí, uma coisa que é bem interessante, que a gente poderia pensar, é que tem, por exemplo, podcast, exercícios. Então, assim, eu gostaria muito que vocês não se intimidassem, né? Se vocês vissem alguma coisa interessante, que possa compartilhar com a gente na disciplina, né? A gente pode estar criando um link, né, para todo mundo. Vi um livro. Eu vi aqui um negócio legal. E que a gente pudesse compartilhar, porque são materiais que a gente está construindo, né? E eu acho que é bem bacana, né? E é isso. Vocês têm alguma dúvida? Eu fiquei com uma certa dúvida quando você colocou sobre questão de gênero. Assim, nem sou mulher e nem jovem, né? É para mim essa disciplina? Não, o nosso público-alvo vai ser mulheres. Por isso que eu falei, porque assim, a disciplina ela está vinculada a um projeto que a professora Mariana aprovou junto, me corrija, professora, se eu falar alguma coisa errada, junto ao PNUD e junto à aeronáutica. É isso? É isso mesmo, professora. A Agência Espacial Brasileira. A Agência Espacial, olha, eu errei já. A Agência Espacial Brasileira. É um projeto casado. E esse projeto ele foi direcionado para o processo de aprendizagens para fomentar mais mulheres, então por isso que ele é direcionado a meninas, vamos dizer assim, mulheres do ensino público para trabalhar com essa temática. Então, é um fomento para que mais mulheres estejam na área de ciência e tecnologia. Por isso que eu disse que tem um recorte de gênero, o que não significa que os homens, que são muito bem-vindos, possam colaborar com essa temática. Eu acho que aí só complementando, viu, João? A disciplina, na realidade, o foco dela, a gente não vai estar ensinando metodologia ou compartilhando esse conhecimento com as meninas, né? Então, a disciplina serve para fundamentar como será, entendeu, esse projeto, como a gente vai levar adiante. Então, o que a gente conta na disciplina é com a colaboração de vocês por meio das ideias de como associar com a aeroespacial, porque tem pouquíssimo material disponível, né, envolvendo metodologias ativas e o setor aeroespacial. Então, assim, nesse sentido, o conteúdo sobre as metodologias ativas é universal, independente de gênero, como eu disse, não é só você que vai também para a linha acadêmica, né? Então, quem está na indústria, quem vai desenvolver um software, quem vai abrir uma startup, todo mundo faz uso desse conhecimento, né? De uma maneira ou de outra, está agregando.
E o resultado da disciplina, então, assim, a discussão que a gente vai gerar na disciplina e o que vocês vão pesquisar, o que vão colaborar conosco, é justamente em cima de buscar exemplos, ter ideias, de associar as metodologias ativas com o setor aeroespacial. E aí, depois, o projeto seguirá para as escolas, e a gente vai levar esse conhecimento adquirido e fomentado aqui na disciplina para as escolas. Ficou melhor, João? Deu para entender? Obrigada, professora Cláudia, pelo complemento. Show, muito bom. Obrigado. Alguém mais tem dúvidas? E eu só quero complementar, que eu já percebi que João é do software. Não fuja não, João, por favor. Jamais, É jamais. mesmo porque terá grandes contribuições aí. Tem tópico, como é que se fala? Fugiu agora o nome. Tem módulo que é a sua cara. Show de Eu bola, muito acho. bom. Quero saber se Júlio vai levar a gente para a experiência de Marte lá. Opa! Mariana, você gostaria de falar um pouco mais sobre esse momento de divisão de temas entre eles? Então, porque, respondendo aí o que João falou, né? Assim, na graduação, eu até estava hoje falando um pouco de manhã mais cedo com Camila. Na graduação, o que acontece? Só um minutinho, gente. Peraí, viu? Só um minutinho. Sandra, pode ir, Cláudia, pode ir. Passei aqui dando trabalho. Bom, não sei o que ela iria falar. Fala, Paula ou Cláudia? Não, vamos deixar a professora Mariana, coitada. Vamos. Camila quer falar alguma coisa? Ela disse que estava comentando com Camila hoje de manhã. Se Camila quiser comentar alguma coisa, não sei se está podendo falar. Ou as meninas também, não momento de apresentação e de integração realmente para fazer essa disciplina rodar, para fazer esse projeto rodar, que é o que a gente quer de fato, né? Construir ciência, fazer pesquisa. Então, acho que é um momento para a gente se apresentar e se conhecer também. Não sei se as meninas querem falar alguma coisa. Boa tarde a todos. Eu estou com a câmera aberta, mas fui aluna de todos os professores aqui, exceto Paula, que conheci agora no mestrado, né? Enfim, a professora Mariana estava conversando comigo, falando um pouco dessa importância de levar essa temática do aeroespacial, né? Que ainda é pouco difundida para as nossas crianças e tal, e falou um pouquinho sobre o projeto que está aí em vigência. Então, foi uma conversa rápida de alinhamento sobre a proposta do projeto e o porquê de investir nessa temática, né? Justamente pelo fato dela ser pouco disseminada ainda, então a gente tem muito espaço aí para fazer pesquisa, como o Paulo acabou de dizer. A expectativa para essa disciplina, quando vocês perguntaram se já conhecia, não conheço, conheci a partir de agora da disciplina. Quando conversava com a Mariana, ela falou um pouco sobre, mas a aplicação prática ainda não vivenciei. É isso. Eu acho que uma coisa que a gente pode ir adiantando, até a professora Mariana voltar, que eu sou muito prática, viu, gente? Quem foi meu aluno aqui sabe. É a gente separar os grupos. Então, assim, a ideia da disciplina vai ser como, né? Vai ter um material de apoio e cada semana um grupo apresenta o seminário. Tá certo? Olá, Camila! E a ideia é cada grupo apresentar o seminário e gerar aquela discussão, porque é dessa discussão que vai surgir as ideias de como fixar, de como levar, de como a gente poder implementar isso, né, de uma maneira mais prática. Então, aí eu não sei quem tem afinidades com quem, porque eram 12 alunos na disciplina, mas presentes estão 2, 4, 6, 7 somente, né? Estão faltando 5 alunos. E eu não sei como é que vocês poderiam se dividir. O professor Júlio levantou a mão, quer falar, professor? Eu pediria, antes da questão da divisão, que eu fizesse a apresentação, porque eu não vou poder ficar acompanhando a segunda parte da atividade, não, tá? Porque já tinha outra atividade, eu não sabia que era tão assim, que ia ser a aula, o período completo da parte da tarde, não, tá? Então, peço desculpa aí, mas eu realmente não tinha entendido o formato
Tranquilo, Obrigado. professor. Eu não vejo problema. Sandra, Mariana. Tranquilo, pode apresentar, professor. E aí já estão colocando aqui sugestão de fazer essa divisão pós-aula. Pós-aula. Tá né? certo, E aí elas então. têm tempo de se conhecer melhor, né? E Isso. dialogar, e aí elas mandam para a gente. Eu vou criar um grupo de WhatsApp, tá? Para as alunas, para nós professoras, vou colocar nós professoras também. E aí vou colocar no Cigar para vocês entrarem nesse grupo, e aí você pode fazer os grupos lá também. Paula, um jeito, é porque são poucos grupos, né? Mas um jeito que eu utilizo é aquele formulário Google Online, e daí os grupos vão cada um colocando seu nome ali, e que facilita muito, né? Tá Pronto. certo? Então, eu acho que Júlio poderia dar início à apresentação dele, Pronto. né? Pode ser? Perfeito. Tá mudo, viu, Júlio? Opa, Aí. obrigado. A professora Mariana convidou para dar essa palavrinha para vocês. É uma apresentação bem rápida e bem objetiva, né, sobre metodologias ativas, aplicações na área espacial. Um abraço aí para todo mundo. A gente tem a Estação Espacial Análoga, a Habitat Marte, ela começou em dezembro de 2017, né? E então a gente está para completar 5 anos aí. Começamos com um projeto e aos poucos está se transformando numa startup, né? E, nesse caso, eu tenho aqui para apresentar, nós realizamos principalmente a questão das missões, as missões que acontecem nas instalações da Habitat Marte, as missões virtuais também, que elas surgiram no período da pandemia, né? E recebemos visitas técnicas aqui também, né? E essa foto aqui é uma foto que aconteceu agora recentemente, dia 3 de setembro, foi sexta-feira, 2 semanas, que a gente recebeu a visita do presidente da Agência Espacial Brasileira. E o que é que acontece? Ele aqui tem uma outra foto dele, ele fez uma palestra, e depois dessa palestra aqui, eu fiz uma apresentação também, ele fez a apresentação dele, as meninas do projeto da Mariana fizeram uma apresentação, né, de como é que elas desenvolveram os foguetes, né, os foguetes de garrafa PET, como foi o processo de aprendizagem delas no processo de desenvolvimento desses foguetes de garrafa PET, e inclusive elas fizeram um lançamento desses foguetes, uma demonstração desses foguetes de garrafa PET, e foguetes também feitos com vinagre, né, vinagre e bicarbonato. Então elas apresentaram. Então a gente achou interessante porque elas em algum momento elas foram aprendizes, né, foram alunas do projeto da Mariana. E aí nesse evento aqui que teve o presidente da Agência Espacial, aqui há pouco tempo, menos de 2 semanas, elas tiveram já assim, nessa perspectiva da metodologia ativa, delas apresentarem, elas compartilharem a experiência dela. Eu estou trazendo isso aqui também, complementando até a pergunta de João Vianney aí, porque o que acontece? Eu tenho uma visão um pouco crítica, porque, por exemplo, na apresentação do presidente, ele fez algumas perguntas muito básicas da área espacial. E esses alunos aqui, que são os alunos da rede pública de Caiçara do Rio do Vento, né? E acaba que isso tem uma relação também com a questão da ODS 4, que é a educação de qualidade. Assim, para nossa surpresa, nas perguntas que o presidente da Agência Espacial fez, eles não sabiam responder pergunta nenhuma, eram perguntas muito simples, né, relacionadas a ciências de um modo geral, né? E eu fiquei muito preocupado, porque isso acontece no Rio Grande do Norte todo, assim, um nível de conhecimento científico, conhecimento geral, né, assim, muito fraco, né, muito baixo. Então, a professora Sandra, que trabalha com a questão disso, assim, com as tecnologias sociais, a gente vê realmente um nível muito baixo, realmente, assim, de qualificação, assim, e muitas vezes talvez um problema até dos professores também. Eu estou colocando isso porque não é um problema, de repente, de dizer assim, as garotas, elas estão excluídas, os meninos não. Nesse caso, está todo mundo excluído aí, do conhecimento, né? Então, assim, eu tenho uma visão assim, um pouco crítica, no sentido de, às vezes, você tem um grupo aqui de garotos e garotas aqui, a gente
convidar garotas, enquanto que tem garotos que estão tão excluídos quanto as garotas, então está todo mundo excluído, tá entendendo? Então, eu estou trazendo essa situação aqui que foi recente, de menos de 2 semanas atrás, só para que a gente pense sobre isso, a questão da exclusão, né? Da baixa qualidade do ensino, né? E até para a gente pensar também como é que a questão das metodologias ativas, elas podem tirar esse gap, né? A partir do momento que a gente tem um recurso precioso, que é a questão da internet, que eles podem, se a internet ela for bem usada enquanto fonte de conhecimento, eles podem construir um conhecimento, competências de maneira muito rápida, tá certo? Então, aqui mais para trazer isso para que a gente pense sobre isso aí. Então, aqui, na sala de aula invertida, procurar fazer do aluno o ator principal de seu caminho rumo ao conhecimento. Para isso, o educador deve passar qual será o conteúdo brevemente, mas indicar aos alunos que pesquisem sobre o assunto em casa pelos meios necessários, né? Então, hoje, se a gente for observar no interior, sei lá, em outras cidades, 90% dos casos ele não vai procurar uma biblioteca, ele vai usar a internet para estar realizando essa pesquisa aí do conhecimento, que é uma coisa muito boa, porque muitos já têm smartphone, né? Já tem um telefone, então muitas vezes eles podem, essa pesquisa que de repente o professor trabalha na sala de aula, esse desafio que o professor coloque, eles já possam ir realmente procurando, olhando no telefone, consultando o Google, e eu acredito que muitos desses estudantes já estão familiarizados com isso. Nessa perspectiva como é que, de repente, no Habitat Marte trabalha isso, a gente tem, na metodologia das missões virtuais que foi criada no modelo no início da pandemia, a gente convida os participantes a eles imaginarem uma estação em Marte. Essa estação em Marte ela tem 7 infraestruturas. Essas infraestruturas são o centro de saneamento, o centro de lançamento, a estação principal, o centro de saúde, a estufa, o centro de engenharia e a estação de energia. Então, são 7 infraestruturas. Cada uma dessas infraestruturas é trabalhado temáticas diferentes, né? Por exemplo, o centro de saneamento é trabalhado o tema da reciclagem, o tema da sustentabilidade, o centro de energia aqui é trabalhado a temática da energia sustentável. Então, o que é que isso tem a ver com a questão da metodologia ativa, né? É que, na verdade, a gente não dá muita explicação para eles como é que devem ser as características desses setores da estação. A gente diz para eles que é uma estação que tem 8 metros de diâmetro, 8 metros de diâmetro e tem 3 pisos. Então, eles é que têm que imaginar como é que seria a configuração desse setor. Por exemplo, no Centro de Saúde em Marte, ele tem 3 pisos, cada um desses pisos com 8 metros de diâmetro. O que é que precisaria na mente do aluno, dos participantes, ter nesse centro de saúde? Precisa ter uma máquina, precisa ter um robô, precisa ter, de repente, os medicamentos, né? Então, eles é que vão pensar nisso. Então, a gente não dá isso pronto para eles. A gente dá como se fosse uma coisa vazia, né? A gente dá mais ou menos como em inglês o framework, né? Assim, um modelo disso, mas eles é que têm que pensar essas características de cada um desses setores. Então, essas apresentações que eles realizam são gravadas, né? E então são compartilhadas no canal do YouTube, né, do Habitat Marte. Então, a gente já fez, em relação à questão do trabalho com escolas, nas missões virtuais, já foram feitas duas missões, assim, uma com uma escola com a rede municipal de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, e uma missão com São José do Rio Preto, lá em São Paulo, né? Já foi feita assim, a nível com modelo de parceria, né? Então, eles trabalham bastante e aí realmente demanda assim, a questão da criatividade deles pensarem essas características. Então vão ocorrer boas apresentações, vão ocorrer apresentações que não são tão boas, mas assim, é um trabalho que eles realizam, é uma construção deles. E uma dessas missões que a gente fez com o pessoal de Conselheiro Lafayette, uma coisa interessante é que uma menina ela foi numa encruzilhada, que era uma área que tinha assim um asfalto bem grande assim,
que ela com um pedaço de gesso, né, de placa de gesso, ela fez o desenho dos 8 metros no chão, né, no asfalto, ela riscou o asfalto, e aí, nesse asfalto riscado, ela foi colocando, ela foi dizendo assim, aqui nesse canto aqui vai ser a cama, aqui nesse canto vai ser tal máquina. Então, a partir daí, ela saiu assim desse modelo virtual e ela trouxe para o real, assim, para ter realmente uma dimensão do espaço físico. Então, achei muito criativo isso que essa aluna fez, que a gente nunca tinha tido essa ideia de representar isso. Como é que poderia ser esse espaço no mundo real, assim, esse uso desse espaço físico, dessa infraestrutura. E ela, da cabeça dela, ela que teve essa ideia, assim, eu achei fantástico isso, uma ideia de uma aluna, ninguém chegou para ela e disse assim, faça assim, ela criou, ela inventou isso. Então, isso tem relação com a questão da metodologia ativa, como é que eles podem ser criativos a partir desses modelos, né? Então, aqui sobre a questão do ensino híbrido, como as atividades de construção do conhecimento podem ser realizadas remotamente. Então, aqui é um exemplo de uma missão que foi feita, que teve, quando a gente começou assim, a ter participantes de outros estados, porque até antes da pandemia, a gente só tinha pessoas do Rio Grande do Norte participando dessas missões, e a partir do modelo das missões virtuais, a gente começou a ter participantes de vários estados. E uma dessas aqui teve na época, o ministro, né, Marcos Pontes, que foi no período do lançamento do rover Perseverance. Então, ele fez uma participação comentando o lançamento do rover, tudo isso. E aí a gente começou a ter pessoas de vários estados brasileiros, de outros países também, participando dessas missões virtuais, né? Então isso é um pouco a questão do modelo híbrido, como é que, de repente, pessoas em diversos lugares, como é que elas podem estar construindo conhecimento, como é que elas podem estar compartilhando conhecimento, como é uma metodologia que gere engajamento e responsabilidade dos participantes, né? Quais são metodologias de acompanhamento que podem existir. Então, tudo isso, eu acredito, vai ser trabalhado durante o curso, né? Um terceiro ponto importante aí é a questão dos seminários e webinars, a valorização da voz e do pensamento dos alunos, que é trabalhado também, né? E aí, no caso, aqui é um exemplo de vídeos, né, no canal do YouTube que eles gravaram. Aqui foram os estudantes lá do Conselheiro Lafayette que gravaram, com um vídeo de uma garota do México, Beniza Basques, e então aí eles vão criando a voz, né? Ampliando essa voz deles, né? E aí vão existir vários movimentos assim de envolvimento, de dar voz a esses estudantes na área espacial, assim, tendo um suporte por trás, a organização das vozes, né? Então, existem encontros de organizações de jovens que estão estudando nessa área espacial, né? Eles colocam, até algumas organizações colocam um limite em termos de idade, até 35 anos, para estar trabalhando com esses jovens que estão nesse estágio que eles chamam de early careers, né? Assim, estão tão jovens nas suas carreiras, né? E, por último, aqui a questão da gamificação, né? Explorar a classificação, competição via metodologias como hackathon. E aqui é uma imagem a gente fez um hackathon na Campus Party de Brasília, que eu acho que foi em maio. E nessa competição, então, a gente levou esse formato. Então, em um dia da Campus Party, a gente teve um intervalo de um período de 2 horas, que a gente colocou os desafios para eles, explicou a metodologia, e no segundo dia foi um outro encontro na Campus Party, nesse mesmo palco, um encontro de 2 horas, que eles realizaram a apresentação do que eles tinham imaginado em termos de resultado, assim, como é que poderia ser essa questão da estação. Então, a gente tirou esse modelo assim do virtual para o presencial, para eles estarem compartilhando essas ideias deles, né? Aqui é uma imagem de um evento que a gente realizou em parceria com a Potiguar Rocket Design, há mais ou menos umas 6 semanas atrás. E nesse evento aqui, a gente tem um vídeo que, se for possível, eu posso estar compartilhando o vídeo aqui para que vocês assistam. Esse vídeo ficou muito bem feito. E nesse evento aqui, em termos de metodologia ativa, o pessoal do Potiguar Rocket Design, que o coordenador, o professor Jorge Ramalho, ele foi explicado como é que seria a construção dessas garrafas feitas com garrafa PET. No caso, foram estudantes do Instituto Federal de
São Paulo Potengi, João Câmara, Currais Novos e eu acho de Parnamirim também, se eu não estou enganado, ou um campus da Grande Natal. Então, foram 4 ônibus de estudantes do IF, né? 4 ônibus escolares, e lá, então, foram divididas equipes, então foram divididas 6 equipes desses estudantes, foram dadas todas as instruções iguais para eles realizarem a construção dos foguetes deles, e depois teve a questão do lançamento dos foguetes, que aí cada um realizou o lançamento, e é lógico que, como usaram algumas técnicas diferentes dos outros, tamanho, tipo de garrafa, esses foguetes tiveram performances diferentes, né? Então, tudo isso foi assim, levado na questão da avaliação. Qual foi o foguete que teve um percurso maior, né? E tudo isso aí gerou aprendizado para eles também, para todo mundo que estava assistindo lá. Então, isso é um pouco aí do que eu tinha para apresentar. E, se for possível compartilhar o vídeo, posso apresentar esse vídeo, que é um vídeo de 3 minutos. Eu não vejo problema. Pronto, então eu vou colocar o vídeo aqui. Eu acho que vale a pena, ficou muito bem feito o vídeo. Vocês só me digam se o áudio está saindo, tá? Vejam aí se o áudio está saindo para vocês. Está saindo o áudio? Tá sim, professor. Tá, né? Então, beleza. E aqui nesse evento do Levando o Espaço para a Comunidade, a gente vai estar trazendo esse público, né, jovem, justamente para mostrar para eles, né, realizar esse ato de divulgação científica, trazendo essa área técnico-científica que é desenvolvida dentro da universidade, passando essas fronteiras da universidade. Não é só fazer ciência, mas é trazer essa ciência para a comunidade externa. Então, hoje a gente enxerga que essa parceria forneceria, sim, essa mudança, né, de parâmetro aqui em torno da Caiçara do Rio do Vento, né, das comunidades ao redor, e com certeza com o apoio da Portugal Design, fazendo esse tipo de evento, né, para a juventude na STEAM, Activity, a gente vê que o futuro da espacial no Rio Grande do Norte é grande. O Habitat Marte tem um compromisso com o desenvolvimento, inovação e sustentabilidade. Nós estamos desenvolvendo vários projetos pioneiros aqui no estado, relacionados a esse habitat autossustentável, né, com aprendizados aqui para o Rio Grande do Norte, para regiões áreas e semiáridas, também para exploração espacial. Então, nós temos tecnologia de tratamento de água, temos produção de alimentos em sistemas fechados, também a parte de energia. Então, são grandes desafios e aprendizados que a gente pode trazer para todos aí. E o intuito da LEC é trazer um pouco do conhecimento, né, que a gente aprende na universidade, na ciência de foguetes, né, e com o auxílio aqui do Habitat Marte, com o estudo de habitats análogos, né, a parte aeronáutica análoga, sendo assim, a gente motiva os alunos de IFRNs, né. Então, a próxima geração que estará nas universidades federais a estarem tanto construindo, né, um pouco mais de conhecimento, incentivando eles nessa área espacial, como também dando uma capacitação mínima, né, porque muitas vezes a gente não sequer tem a oportunidade. Então, esse evento, acho que o grande objetivo dele é dar uma oportunidade, né, de conhecimento.
mais vezes e mais espaços nesse sentido. E a minha experiência aí foi maravilhosa, foi muito boa, gostei bastante. Espero voltar aqui mais vezes. Bom, pessoal, é isso. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, a gente pode voltar aí também, né, em outros momentos aí, porque também não é um momento só, né? São várias oportunidades aí que a gente vai ter de estar se encontrando também. Muito obrigada, professor Júlio, pela apresentação. Vemos a evolução desse trabalho, que tem sido bem consolidado para nós, é uma grande satisfação ter esse compartilhamento. Então, pessoal, obrigado, tá? Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou sair agora. E aí, boa tarde aí para vocês, bom trabalho. Obrigada. E aí, inteirado aí, eu acho que vai ser criado um grupo aí do WhatsApp aí, por favor, me incluam, tá? Pode Um deixar, abração aí pra professor. vocês. Mais uma Amém. vez, obrigada, viu, professor? Qualquer coisa a gente ainda vai se falando, você ainda vai aparecer em outros momentos aí, né? Obrigada. Tá legal. Um abraço, tchau. Outro, tchau, tchau. Meninas, e aí, alguma dúvida, alguma pergunta? Então, eu não falei, mas falei no chat, o professor Jorge Marinho, né? Ele está presente. Eu não sei se o professor Jorge Marinho ele quer se apresentar. Ele, para quem não conhece, né? Ele é um dos maiores representantes da área do setor espacial da UFRN. Com o login aqui está 4. Professor, você está conseguindo me ouvir? Não sei se ele está conseguindo falar. Bem, gente, o que eu queria falar naquela hora, né, é que, assim, quem foi que nunca conseguiu, assim, às vezes, entender um problema, por exemplo, de física, né, na faculdade? Eu acho que o microfone dele está aberto, mas deve estar com algum problema de áudio. Se o professor quiser se colocar no chat. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Ele começou a escrever. Ficou sem computador e não vai conseguir acessar pelo jeito. Ah, mas o computador dele é bem novinho. Meu supercomputador de 2008 pifou. Estou usando o primeiro que encontrei. Não tem microfone. Tadinho, gente. Tá bom. Apresente ele, Para a Maria. próxima. Eu lhe apresentei como... Peraí, deixa eu só botar aqui. Eu lhe apresentei para todos com Acho que ouvindo, ele deve estar ouvindo a gente. o maior... ele falou, o professor Júlio apresentou o nosso grupo muito bem. Então, acho que ele escuta. Você escuta.
Gente, o professor Jorge Marinho, ele é uma das pessoas principais da UFRN na área do setor aeroespacial. Ele coordena o grupo, né, do Potiguar Design, Potiguar Rock, né, eu não sei quantos alunos hoje tem. Então, eu acho que o professor, são 55 alunos. Então, tem muito aluno que vai poder contribuir, né, depois que a gente puder disseminar, né, que a gente está em busca de conhecer um pouco mais sobre o setor aeroespacial. Então, professor Jorge Marinho, o que a gente quer? A gente quer trazer essas metodologias ativas como uma forma de atrair, junto com materiais e ferramentas que são usadas no setor aeroespacial, né? Como uma forma de você atingir um conhecimento. E um exemplo, né, que eu digo, por exemplo, a minha filha, né? Ela tem algumas deficiências, às vezes, na leitura, na forma de fazer conta. Então, ela entrou num projeto. E aí, qual é o objetivo do Projeto Vida, né? O Projeto Vida estimula, né, o aluno a fazer conta. Então, por exemplo, ela tem uma lojinha, então ela vende livro, né? Então, mesmo ela não... como ela gosta da lojinha, então ela está vendendo o livro e ali ela está fazendo a troca do dinheiro. E aí ela precisa fazer conta. Aí um dia ela fez assim: mamãe, eu vendi uma coisa que era de R$1, de R$2, porque eu sabia que 2 menos 1 era 1, que era uma forma simples de ela fazer a conta. Então, assim, o que a gente quer? Né? A gente quer atrair e levar um conhecimento simples, né? E que esses alunos se apaixonem, né, pelo setor, né, pelo setor aeroespacial. Né? Como o professor Jorge Marinho colocou aqui, né, eles têm já uma estrutura, né, que aí já são de 5 diretorias, né, que seria aerodinâmica, eletrônica, projetos, marketing de educação. E aí, pensando alto, né, Sandra, Cláudia, né, e Paula, a gente pode pensar em projetos que sejam vinculados a essas áreas, que seja de aerodinâmica, de eletrônica, de projetos, uma forma que a gente possa entrar no setor aeroespacial por meio dessas áreas, né? Que seria uma forma também interessante de estar atuando. E aí, uma coisa que eu lembro, né? Eu não sei se vocês tinham dificuldades, mas tinha alguns exercícios assim de física ou de química que eram extremamente difíceis de você pensar e você calcular. E o objetivo, né, é tentar trazer que esses exercícios, né, com metodologia, sejam mais simples e simplificados para facilitar aí a vida do aluno, né, a compreensão do aluno, né. Então, essas são as abordagens, né, que a gente pretende estar aí trabalhando. E aí, Paulo, o que a gente pode estar organizando seriam os grupos, né, para que a gente possa, para a próxima semana, cada grupo tenha seu tema. Sim, entendi. Cada grupo vai ter um tema, então, né? As meninas vão se juntar e vão discutir um tema específico para trabalhar. É isso? Um desses módulos que as professoras vão estar orientando, certo? Para poder treinar as outras alunas, seria isso? Acho que a professora Mariana está travando. Sim. E eu acho que é mais de um tema para cada grupo, né? Porque são mais temas do que os grupos. Isso, Cláudia, isso. Então, por exemplo, na próxima aula, a gente poderia estar trabalhando, se eu não me engano, Sandra, a conectividade e o aluno digital, não é, Cláudia, os primeiros módulos? O primeiro módulo ainda é a introdução. É a parte... Cadê? Peraí. Fugiu da cabeça, que acho que eu fechei a planilha.
E aí a gente poderia estar fazendo uma atividade como se fosse para todos, né? Como se fosse recolher material, organizar, fazer uma varredura, né, Sandra? A gente poderia fazer uma varredura inicial, que na próxima aula que a gente trouxesse essa introdução. A primeira aula, olhando aqui, que eu agora encontrei, ele está como introdução em conceitos iniciais, que é exatamente isso que você está abordando. Depois é que vai entrar a educação na área digital e o aluno no século XXI. E aí, então, o que é que vocês concordam? Vocês concordam que agora, nessa próxima aula, a gente poderia estar cada aluno de maneira individual, ou a gente poderia fazer duplas ou trios, e a gente traria uma introdução. E aí, a partir, a gente ia organizando quem seriam os autores de cada tema. O que você acha, Sandra? Eu acho uma boa, Cláudia, que é mais prática, gosta dessa estratégia. Não, tranquilo, é que eu acho assim, todos trazerem, eu acho meio complicado, entendeu? Eu acho que ficaria designado por grupo, né? Tá. Ó, a Camila já colocou um grupo ali, ó, a Adriane, Perfeito. Camila e a Júlia. Então, assim, eu acho que poderia já designar para esse primeiro grupo e a próxima para um outro grupo, porque daí, pelo menos, os grupos, eles teriam um pouquinho mais de tempo para ir pensando, né? Então, conforme cada um já sabe o seu tema, ele teria um tempo maior para desenvolver o seu, né? E os demais foram. Ah, já foi, Camila, já foi votada. Agora já era. Socorro! O primeiro seminário, ele é introdutório, então é só mais umas boas-vindas em relação à temática. É quase o que você apresentou, Sandra. Exato, então só trazer mais elementos, né? E aí eu acho que talvez valha a pena, caso outros grupos já queiram se colocar aqui, eventualmente até colocar, pelo que a gente está fazendo conta, se os 9 permanecerem matriculados, seriam 3 grupos que poderiam assumir 3 temas, né? Se vocês quiserem colocar sugestões de temas que vocês desejem, não havendo conflito, vai, né, pelo consenso, e aí já fica até programado para vocês se definirem com mais antecedência possível, né? Para não ficar sobrecarregado, e vocês fazerem uma pesquisa mais aprofundada, poder analisar com calma os materiais, né, para trazer coisas mais interessantes, né, mais seletiva para a gente, e fazermos um debate com vocês na aula que vocês apresentarem os materiais, os conteúdos. Professora, eu estava pensando agora enquanto a professora Sandra falava, se colocasse também a gente pegar uma temática mais definida, no caso, tem como compartilhar aqueles módulos com a gente no CIGAR? Porque uma outra opção seria a gente, que tinha ficado para a próxima semana, em vez de apresentar a introdução, apresentar alguma temática mais para frente. Não sei, eu não lembro mais as temáticas, confesso. Mas ou a gente traz realmente na próxima aula algo introdutório, que vai ser algo bem inicial, porque a gente não teve ainda muito contato com essa área, né? Ou a gente traz algo quando já tiver uma noção a partir do que for introduzido na disciplina. Não sei, o que fica melhor. A gente pode disponibilizar, eu vou colocar aqui no chat os módulos. Quer dizer, se ele me permitir colocar. A gente pode colocar lá no CIGAR, acho que Paula estava colocando. Eu estava procurando para poder colocar, eu acho que a gente pode criar os tópicos dentro, como se fosse as aulas, né? Criar lá dentro do CIGAR mesmo, colocar na ementa, no plano de aula, alguma coisa assim. Vou colocar, pode deixar. Cláudia que é boa nisso. Ela sempre me...
Então, o cadastro é como realmente um plano de aula, viu, Paula? Então, você cadastra o plano de curso e lá você já coloca as datas, os tópicos, e aí em cada tópico, cada módulo, aí a gente vai adicionando material. Porque, veja bem, grupo, pelo que a professora Mariana comentou, vocês vão ter um material de apoio inicial ali. Então, já vai ter um PDF para auxiliar. Então, quando a gente já tem por onde começar, a continuação, a aprimoração daquilo ali, não é um complemento, e apresentar alguma coisa pensada para o setor aeroespacial. Então, na realidade, é isso que a gente quer. Então, assim, o conteúdo do que é aquela metodologia já vai estar lá praticamente, entenderam? Então, vocês só vão compartilhar com os colegas, porque os colegas não vão estar se aprofundando tanto como vocês, que é específico daquele grupo, e complementar com estratégias, com abordagens, que tipo de assunto poderia ser tratado ali nesse sentido. E aí, voltando para o que Camila estava falando, Camila estava perguntando se ela queria trazer um conteúdo já mais aprimorado, como se fosse algo mais do que só um conteúdo inicial. O conteúdo inicial, a gente pode estar discutindo... Eu acho que um conteúdo inicial pode ser discutido, a gente pode trazer ideias iniciais, né? Tem vários vídeos, né? Quando eu comecei a pesquisar essa área, vários vídeos que quando você começa a ler, você fica assim, super empolgado sobre a temática. E aí, eu não sei, na próxima aula seria como é que a gente iria conduzir. Camila, Adriane e Maria Júlia iam trazer já um material de introdução ou de uma temática do módulo? Isso que eu... Seguindo nossos módulos? Isso, a dúvida é, a gente começa realmente, nosso grupo vai começar com esse módulo 1, que é a introdução e conceitos iniciais, ou a gente começa, ou esse módulo 1 vai ser ministrado por vocês e os grupos começariam a partir do módulo 2? A gente pode iniciar o módulo 1, né, que são os conceitos iniciais, né? E aí você pega o segundo tópico, Camila. Certo, então o grupo da gente fica com o módulo 2. Ok. E aí a data a gente já vai colocar no SIGA também. Paula coloca no SIGA quando que vai ser cada módulo. Fechou, então. Vou colocando nesse momento, já tá as datas lá e estou seguindo o cronograma daquele Excel, que já está bem certinho, né, as datas. Adoro gente rápida. Já estou colocando lá, já está lá, vocês já vão receber as notícias. Gente, eu quero só pedir licença nessa organização, que um assunto me ficou eu fiquei um pouco incomodada com a história das meninas, sempre as meninas do projeto, as meninas. E o professor Júlio também fez aquela colocação, e eu acho que aqui também merece um esclarecimento um pouco maior, que também foi o caso de João, que falou assim, mas então não é para mim a disciplina, né? E Anderson também que está aí, né? Na questão não é essa, que quando foi o primeiro projeto, tinha um foco. O primeiro projeto que eu falo foi o que a professora Mariana desenvolveu, que as meninas lançaram os foguetes, inclusive que o professor Júlio comentou lá, que teve para as escolas, né? O foco era o patrocínio do projeto, né, voltado para as meninas na ciência. Então, era visto que nos campos das áreas das engenharias, a participação feminina era muito pouca. E nós, da engenharia de produção, nós temos um grande número de mulheres, e que diferencia da engenharia mecânica, engenharia civil, das outras engenharias de modo geral. Então, foi isso que motivou o primeiro trabalho, o primeiro projeto, e que, na realidade, esse de agora está mais ampliado, e é uma continuação do primeiro, praticamente, né? Então, a ideia partiu de lá, e é por isso que ficou das meninas, né? Das mulheres, a inserção das mulheres nas tecnologias, que ainda se tinha que as mulheres eram letras, pedagogia, né? Fisioterapia. Então, veio daí essa ideia, tá certo? Então, não se sintam incomodados,
mas é uma questão do financiamento do projeto. Era isso que eu queria só deixar claro aí. Não quer dizer que os meninos também na escola sofrem muito também, né? Mas eu acho que os meninos já têm, tipo assim, quando você pergunta para uma criança, raramente uma menina vai dizer eu quero ser astronauta. E o menino, com certeza, muitos já têm essa resposta pronta, né? Então, era isso a ideia da mudança, tá bom? Só para esclarecer e complementar aí. E uma coisa, Cláudia, que eu acho bem interessante ser apontado, que no projeto a gente tinha um título, né? E depois o título foi mudado. E foi mudado, depois vocês, né, podem me complementar, por um termo que eu acho que é muito interessante, que é a competência, né? Então, hoje, dentro dos cursos de engenharia, a gente está discutindo muito o termo do que é competente. Então, por exemplo, tá bom, então, professor José Maria tem que sair. Até mais, professor. Depois eu ligo para o senhor. Então, o que acontece? Próxima semana eu estarei com o meu computador. Tá? Até mais, professor. Então, o que eu acho interessante? Só rapidinho, Mari, seria interessante, então, combinar com ele, não é? Se essa apresentação um pouquinho maior do Rocket Design, que eu acho bem interessante, e daí a gente dava a introdução, né? Ele saiu, mas eu vou falar com eles. Se combinar para a semana que vem, antes dos seminários, né? Isso. Seria uma boa. Isso. Então, gente, o que eu acho interessante é que agora o foco, né, são as competências. Então, por exemplo, você estuda um tópico, qual é a competência que eu vou adquirir com aquela disciplina, né? Então, o título do projeto, ele mudou exatamente nessa vertente, né? É a competência das meninas para o setor aeroespacial. Então, o que eu queria enfatizar que é muito o que a gente discute dentro do núcleo estruturante, né, dentro do curso de engenharia de produção. Quando você vai mudar uma disciplina ou outra, ou quando você vai colocar uma disciplina dentro de um curso, você precisa dizer o porquê aquela disciplina é importante na competência técnica daquele aluno. E aí é que a gente vai usar, assim, quais ferramentas são interessantes para você ser adquirida como uma competência técnica dentro da formação. Então, as meninas aqui que fizeram engenharia de produção, né, ou, por exemplo, o João, algumas disciplinas que a gente cursa, né, então, dentro da universidade, às vezes a gente cursa, assim, essa disciplina é importante para quê, né? Qual é o objetivo daquela disciplina? E aí você começa a perceber que tem algumas disciplinas que elas são exógenas ao conteúdo, né? São periféricas, e outras que estão realmente assim na raiz da situação. Então, o que a gente precisa pensar é que a gente pensa em metodologias ativas e como é que a gente vai colocar conteúdos de competências dentro das metodologias para os cursos, né? Que aí é uma coisa bem importante, assim, como é que a gente vai pensar? Né? Então, por exemplo, quando eu fui interrompida na hora que o médico chegou aqui, por exemplo, tem aquele exemplo que a gente estuda, né, na física, que você tem uma bola e na altura máxima a velocidade x0 ela é nula, né? E aí o projeto cai, não é isso, professora Cláudia? E aí, para entender, por exemplo, aquele conjunto de vetores, a velocidade, o alcance, quando eu fui fazer o trabalho com as meninas, porque se você fizer uma analogia, é muito parecido com a questão dos projetos do foguete, né? Um foguetezinho de garrafa PET, ele sai, ele tem a velocidade máxima e chega do outro lado. Só que o que foi que eu percebi? Que a minha aluna que estava indo para o campo, ela não tinha um conhecimento básico e a competência técnica vinda lá de sala de aula.
Então, como é que ela poderia estar ali calculando a distância, calculando a velocidade, calculando outras características, se o conteúdo técnico dentro da sala de aula ela não tinha, né? E é isso que o professor Júlio comentou, que quando ele teve a palestra lá do diretor da EB, né, que perguntas básicas não eram respondidas pelos alunos, né? Eles não tinham essa competência, esse saber, né? E é muito triste isso. E uma coisa interessante de se observar é que, às vezes, não foi nem porque eles não viram o conteúdo, mas foi porque eles não compreenderam o conteúdo. Então, são dois fatores. Eles podem não ter visto o conteúdo, mas eles podem ter visto o conteúdo e não terem aprendido. Sim, né? E o compreender é ligar os conhecimentos, né? Exato. E as metodologias ativas, elas permitem e facilitam esse processo de compreensão. E por isso os alunos se sentem mais motivados, porque a gente consegue, a partir das metodologias ativas, conectar mais com a realidade, e isso faz com que o aprendizado seja duradouro, seja eterno. É a né? conexão Não aquela da coisa teoria efêmera. com a prática. E né? isso faz sentido para a gente. Isso. É fazer ter sentido o Isso. conteúdo. Então, nesse projeto, né, a gente está ali nos conhecimentos básicos, né? A turma precisa entender que a gente sempre vai estar levando também para o setor aeroespacial, a gente vai estar aqui é a disciplina de metodologias ativas, mas a gente sempre está levando para o setor aeroespacial. Né? Mas por quê? Porque a gente precisa trazer um pouco mais essa realidade e buscar ferramentas de apoio, né, para os alunos. Então, eu acho que essa aula introdutória, né, eu não, como alguns já disseram no início, tinha alguns que tinham conhecimento e outros não tinham conhecimento, é uma disciplina que vai ser muito rica. Tem alguns cursos, né, online, gratuitos, né? A gente pode criar um grupinho no WhatsApp, porque eu posso trazer para vocês uns vídeos, né? Vídeo, livro, porque eu realmente me apaixonei por essa área, assim. Tem um professor que fala sobre aula invertida, e o vídeo dele, quando ele falava, eu falei assim, gente, era tudo que eu queria falar. E aí vocês vão ver, né? Então, são técnicas realmente, por exemplo, você vai para uma aula e você vê que tem professores que têm técnicas de aula melhores do que outros, né? Então, o interessante é a gente aprender com professores que têm essas técnicas para que a gente possa se aperfeiçoar, né? E que o nosso conteúdo chegue ao nosso cliente, né? Que seria o nosso aluno, né? Então, eu acho que isso é o propósito de hoje, né? Não sei se vocês têm algumas dúvidas. Deixa eu só colocar para os grupos, então, assim, pensar nas metodologias ativas e associar que assunto. Por exemplo, primeira, segunda e terceira lei de Newton, então, assim, a teoria da relatividade, a questão da velocidade do eixo da Terra, de translação, de rotação, então, assim, a Lua em relação, então, assim, maquetes, então, assim, coisas que a gente consiga trazer para a prática esse tipo de conhecimento, porque para lançar o foguetinho lá no final, que é o que as alunas vão fazer de modo geral, mas os alunos precisam ter esse conhecimento, que é aquilo que o diretor quis perguntar e eles não sabiam responder. Né? Então, na realidade, é isso que a gente precisa suprir a eles. É isso aí. E para aqueles alunos que têm destaque, gente, eu posso depois mostrar para vocês, tem uma prova, né, que é a prova da MobFog. E aí tem vários conteúdos que vocês podem olhar e podem pensar nos conteúdos que estão relacionados. Quando eu vi o conteúdo, eu fiz assim, gente, eu não lembro ter conhecido ou estudado tudo isso no ensino médio, né? E aí fica como se fosse um guia direcionador de conteúdos que são exigidos, né, em provas dessa área, né? Como se fosse uma Olimpíada de Matemática, né? Nesse caso, é a Olimpíada do Setor Astronáutico, né? E aí fica um guia para vocês, tá bom?
Acho que por mim, eu acho que, né? Paula já criou com muita eficiência o grupo. Já estou botando no cigarro o link já. Eu ia botar aqui, mas acho que não vai dar tempo, eu boto lá. Aí, João, você viu aí já, acho que os tópicos, né? Você pode escolher um tópico. Tá faltando uma aluna aqui, 2 alunas que eu vi aqui, Camila, tá faltando a outra Camila e tá faltando Letícia. Eu acho que elas... Professora Camila está matriculada nessa disciplina? Eu tinha entendido que ela Não ia estar sei. na outra. Eu fiquei na dúvida se ela está ou não está. Depois eu pergunto, né? Mas está faltando Letícia. Não é, Gabriela? Acho que Letícia está aqui nessa disciplina. Mas então, acho que é isso. Então, e aí, na próxima aula, a gente define, então, que fica com o outro seminário, né? O primeiro grupo já fica de Camila, que fica com o segundo tópico, né? O segundo módulo. E aí, na próxima aula, quando a gente der o introdutório das metodologias e tal, aí já define quem vai apresentar o terceiro para ter esses 15 dias de preparação. Então, no caso, o nosso vai ficar a apresentação para o dia 28. Daqui a 15 dias, isso. Perfeito, tá bom. Ok, professores. Só que, gente, pois, muito obrigada, né? Agradeço aí a Paula, Claudinha e Sandra aí pelo apoio, né? E com certeza a próxima semana já vai ser uma nova semana. Muito melhor. Obrigada aí a todos. Espero ter tirado a dúvida de João, que ele se sinta motivado, porque Anderson não abriu a boca. Mas... Se sinta acolhido, né? Mas é muito bem-vindo e é muito necessário, tá bom? Seu conhecimento é muito válido. Obrigada a todos e uma boa tarde. Até semana que vem. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigada, professor. Até Boa semana que tarde para vem. todo mundo. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.